A paz, meu amigo, a paz, minha amiga. Hoje nós vamos falar de um tema imperdível. Hoje nós vamos falar de Agostinho. E aí eu falaria para você, vamos falar de estar na estrada com Agostinho. E aí eu poderia lhe mostrar diversos tipos de livros e falar aqui, vamos falar na estrada com Agostinho. Muitos livros, mas não é disso que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos fazer uma resenha desse livro sensacional lançado pela Thomas Nelson do Smith, Na Estrada com Agostinho. Além de ser um livro extremamente bonito, quando você pega esse livro, você fala, um livro bonito desse já dá vontade de você ler. E se você ficar sabendo ainda do conteúdo, aí você vai querer ler e é agora. Não vai querer nem perder tempo para comprar esse livro que está disponível na livraria da Família Cristã. Eu paguei R$ 24,90, um preço muito agradável. E é um livro muito interessante. E ainda vem um brindezinho, ó, um caderninho de anotações do livro, que geralmente tem pessoas que não gostam de anotar e guarda esse livrinho. Mas quem gosta de anotar, tem aí uma opção para você fazer boas anotações desse livro, que vai te ajudar muito na sua caminhada. E como o título já diz, Na Estrada com Agostinho. Então Smith vai fazer uma leitura alegórica de muitas obras de Agostinho, copiando até o próprio Agostinho, que gostava de fazer uma interpretação bem alegórica. E ele vai trazer exatamente problemas do tempo de Agostinho e vai contextualizar com a nossa era moderna. E aí, quando eu estava lá na filosofia, na aula de contemporânea, eu ouvi o professor falar de Deleuze, né? E Deleuze, quando vai falar de como nós devemos fazer filosofia, ele diz que o bom filósofo não é aquele que estuda a filosofia apenas como uma história. Então vai lá seguir a história da filosofia. Ah, o pensador pensou assim, 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 assim. Não. O papel do filósofo é exatamente esse. De você pegar os problemas da atualidade e pensar os seus problemas com os autores que já passaram, com os pensadores que já passaram pela história da filosofia e tentar conversar com ele mediante os seus problemas. E nessa tarefa o Smith fez um trabalho muito bom. Ele vai pegar Agostinho, que é um pensador cristão, católico, lá do século IV, e vai atualizar Agostinho nos nossos dias. E quando falamos desse livro que traz a ideia de uma estrada, é bem interessante, porque na primeira, o livro é dividido em duas partes. Então nós temos a primeira parte, que ele diz que é uma orientação. Então ele vai mostrar por que ele trabalha com Agostinho como se fosse uma estrada. E aí ele vai pegar muito com a história de Agostinho. Agostinho tem o seu livro As Confissões, que ele vai tratar de muitas coisas, muitos assuntos difíceis. Ele vai ali confessar todas as suas dificuldades. Ele vai mostrar, conversar como se ele estivesse conversando com Deus e mostrando suas dificuldades. E ele vai pegar toda essa história de Agostinho e vai trazer para os nossos dias. E aí quando nós pegamos Agostinho nós vamos ver que é um norte-africano. Nasceu em 354, lá no norte da África, na cidade de Tagaste. E aí nós vamos ver que Agostinho já tinha ali seus pais perceberam que ele tinha uma mente brilhante. É importante você guardar o nome dos pais de Agostinho. No catolicismo chamam de Santa Mônica ou Mônica, e seu pai Patrício. Então Mônica era uma cristã fervorosa e seu pai, ele era um funcionário público do Império Romano. E Agostinho já aprendeu bastante coisa sobre o cristianismo ali com a sua mãe. E Agostinho tinha uma mente brilhante. Então a sua mãe e seu pai começam a economizar tudo que eles tinham para mandar Agostinho para uma cidade universitária. E aí mandam ele para Madaura. Chegando em Madaura, ele fica lá fica um ano, depois ele vai para Cartago. E aí nós vamos ver que Agostinho vai ter muito do que nós temos hoje. Agostinho vai começar a ter essa ambição de começar a procurar lugares para que ele possa se desenvolver e para que ele possa ser conhecido. Então Agostinho vai sair lá de Tagaste, vai passar por Madaura, vai passar por Cartago, vai para Roma, até que ele chega a Milão. E nós vamos ver que ele vai passar por esses diversos caminhos e o autor vai fazer exatamente essa estrada de Agostinho e vai fazer uma viagem subjetiva de Agostinho. Agostinho querendo procurar
a si mesmo. E ele também vai te ajudar, você que também está à procura do seu eu, à procura de você mesmo, tentando se encontrar, tentando encontrar a direção da sua vida. Esse livro é muito interessante. Então ele vai encontrar elementos da vida de Agostinho e vai trazer uma contemporaneidade para os nossos dias, que é muito interessante. Então na primeira parte nós vamos ver esse caminho de Agostinho e como Agostinho tem a nos ensinar. E aí na segunda parte nós temos aqui os desvios no caminho para mim mesmo. Então Agostinho não simplesmente saiu passeando para lá e para cá. Nós vamos ver que Agostinho se formou em retórica, era um grande mestre em retórica, e aí ele saiu de Cartago, foi para Roma para ser um professor de retórica, mas quando ele chegou lá parece que algo ainda faltava para ele. E aí ele conseguiu um emprego público para ser o representante lá do imperador em Milão, foi para Milão, mas quando chegou lá parecia que ainda faltava algo. E aí nisso Agostinho vai começar uma reflexão interior da sua vida. Nós vamos ver que uma pessoa que só é preocupada com a retórica é uma pessoa que não tem preocupações com a verdade. Mas quando nós lemos Agostinho, nós vamos ver que quando ele lê Cícero, que era um grande mestre da retórica, mas Cícero já começa a despertar em Agostinho a ideia de você procurar também uma verdade. E Agostinho, nesse caminho, ele tenta encontrar a verdade. E nessa segunda parte, nos desvios do caminho para mim mesmo, é como se ele estivesse passando numa estrada, e nessas estradas ele vai passando por problemas, por estações. Então o Smith vai trazer assuntos como a liberdade, a ambição, o sexo, como ser dependente, amizades, a justiça, a questão da morte. Então ele vai começar a passar em cada tema e vai tratar, Agostinho vai começar a tratar sobre cada tema. E nesses temas ele vai acabar se encontrando. E quem sabe você caminhando com Agostinho, você também possa se encontrar. E aí quando nós peguei alguns temas que eu falei do livro, né? Eu gostaria até de especificar alguns. Não vou falar muita coisa, porque senão você não vai querer ler o livro. E nós queremos que você leia esse livro, que é super interessante. É uma linguagem extremamente legal de se ler. O autor trouxe assim problemas totalmente atualizados, traz muitos exemplos para o nosso cotidiano. E aí quando nós vemos essa questão da ambição, será que é errado eu ter ambição? E aí Agostinho vai começar a trabalhar esse tema. E muitas vezes nós temos uma ambição e nós ficamos preocupados, mas será que eu posso ter ambição? Será que a ambição é pecado? E nós vamos ver que nesse tratar, a ambição em si não é um pecado. O problema que Agostinho vai trabalhar é qual é a finalidade da sua ambição. E aí nós vamos ter um tratamento aí do seu eu. Quem sabe você pode falar, eu tenho ambição porque eu quero ser uma grande personalidade. E não tem nenhum tipo de problema você ser uma grande personalidade. Mas será que isso é apenas algo que vai encher o seu ego? E aí Agostinho vai trabalhar isso. Muitas vezes nós queremos despertar algo para nós mesmos. Ter ali um ego, um eu diferente dentro da nossa vida, apenas para mostrar para as pessoas que você é melhor do que os outros. Talvez, se você estiver nesse caminho, você vai chegar num momento que parece que você andou e você não chega a lugar nenhum. Agostinho vai trabalhar sobre isso. Ele também vai trabalhar ali no tema da justiça, sobre o problema do mal. Um problema que atormentava tanto Agostinho, como que Deus, sendo bom, e pode existir o mal na terra? Quem sabe você já perguntou isso? Agostinho também vai trabalhar esse tema aqui. O Smith também vai falar um pouco sobre esse tema, que é muito interessante. Então como que Deus, sendo bom, e existe mal? E aí Agostinho por um tempo, olha como que é interessante, Agostinho nessa caminhada, ele se torna até maniqueu. 9 anos da sua vida, ele está dentro do maniqueísmo, porque parecia que o maniqueísmo lhe daria uma resposta. O maniqueísmo, aquela doutrina que diz que existe uma dualidade, uma guerra entre o bem e o mal, o reino das trevas e o reino da luz. E esses reinos tendo
ali existindo como substância, guerreiam entre si em todo o tempo. Mas aí Agostinho, nessa caminhada, ele vai perceber, quando ele encontra a luz da graça, a luz do cristianismo, ele vai perceber que não existe isso. E pelo contrário, o mal não é algo que existe propriamente como substância. Não é algo que existe para nos atrapalhar, que nasce dentro de nós. Não. O mal só é um desvio de conduta. É um desvio da vontade livre. Só existe mal porque tem uma vontade deliberada que foi usada de maneira errada. E aí o Smith vai até trazer o exemplo que o mal não é algo algo eficiente, que tem uma eficiência. Pelo contrário, é algo que tem uma deficiência. Então nós vamos ver que nesse caminhar com Agostinho, nós vamos nos encontrar com diversas temáticas. E aí muitas vezes nós andamos e não chegamos a lugar nenhum. Mas quando Agostinho conhece ali a graça divina de Deus na pessoa de Jesus Cristo, e nós vamos ver que ele parece um peregrino, né? Andou, até o livro vai trazer ele com a ideia de um filho pródigo, porque quando ele descobre ali Cristo, que ele começa a refletir na sua vida, ele vai começar a voltar até chegar novamente em Tagaste, a sua cidade. E daí nós vamos ver que Agostinho vai explodir aí no cenário cristão. Nós vamos ver que Agostinho é considerado um grande doutor da igreja, se não for o primeiro ou o segundo pensador da idade medieval, da filosofia medieval. E nós vamos ver que Agostinho vai modificar o mundo com o seu pensamento. Então que você possa ler esse livro, que esse livro possa te edificar. Esse livro me ajudou bastante em muitos conteúdos. Tá certo que o próprio autor diz que esse livro não é propriamente um livro de filosofia que eu vou pegar e vou ler sobre Agostinho exatamente filosoficamente. Não, ele faz uma releitura. Ele traz Agostinho para os nossos dias, e nós caminhando com Agostinho, quem sabe nós podemos chegar muito mais longe do que nós deveríamos chegar. Ou quem sabe você começou na sua caminhada subjetiva tentando descobrir quem você é. Ao invés de você começar a andar e começar a bater cabeça, quebrar a cabeça, quem sabe você encontrando alguém que já quebrou muita cabeça, mas encontrou o caminho certo. Quem sabe você aprenda com Agostinho e chegue no caminho certo, e chegue onde Deus quer que você esteja. Então essa foi a resenha de hoje. Começaremos a gravar agora vídeos todas as quartas, e vamos postar vídeos todas as quartas, que você possa nos acompanhar. E se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar aí no sininho, se inscrever no canal, para que você venha ter mais conteúdos e esteja sempre junto conosco. Fique com Deus, até a próxima.